Boa noite, sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica em Recife, Pernambuco. O nosso estudo de hoje está em o livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 8, que fala das expiações terrestres. E a história que temos, que foi escolhida para tema de hoje, é a história de um criado, que narra a vida de um jovem que escolheu como programa reencarnatório dele de vencer o orgulho. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial para dar prosseguimento à nossa conversa. Deus, nosso Pai, de amor e de justiça, tende misericórdia de todos nós, filhos teus, e que seguimos na escola da vida, procurando a cada dia sermos melhor. Auxilia, Senhor, com os teus mensageiros, para que eles possam também nos auxiliar, nos permitindo que não desistamos dos nossos compromissos, que sejamos persistentes nos nossos objetivos de melhoria, paciente diante das dificuldades e caridosos nas relações com o nosso semelhante, a fim de que um dia possamos habitar nas moradas celestiais que preparaste para nós. Neste momento te peço as bênçãos de luz e de amor para que possamos seguir na nossa tarefa. A reencarnação é um dos princípios da doutrina espírita. E o Espírito Emmanuel nos assevera que aquela mensagem dada por Jesus no ensinamento a Nicodemos, quando ele pergunta o que fazer para entrar no reino dos céus, Jesus responde: necessário nascer de novo. Diante dessa mensagem, Emmanuel diz que ela é muito clara quanto à reencarnação. Ele diz que qualquer segmento religioso pode ter outra interpretação, mas os amantes da verdade, como é o caso da doutrina espírita, tem que ser somente este conceito de que o espírito reencarnará em várias existências, mudando apenas de vestimenta carnal, sendo um mesmo espírito. O homem ainda não conhece
toda a extensão da misericórdia divina nos processos de ajustes e de resgate. Vejamos, diante de um delito, a lei dos homens vai julgar o criminoso, depois encaminhá-lo à prisão, ou à pena de morte, ou a sofrimentos prolongados. Mas a doutrina espírita mostra que a providência divina, ela corrige amando. Essas palavras são de Emmanuel. A providência divina corrige amando. Porque ela não vai mandar os réus para a prisão, como faz a lei dos homens. A prisão de sofrimento, uma prisão entre a sala escura, úmida, infectas do dia a dia. Não. A providência divina somente determina que os comparsas daquele drama nefasto, vamos entender a vítima e o criminoso, sejam encaminhados, mudando apenas de vestimenta carnal e que retornem ao palco da vida para continuar frente a frente com o seu algoz, para que eles se reabilitem, libertando-se das amarras do passado. Com essa situação, eles vão vivenciar aí a lei do amor, aquela ensinada por Jesus. E ainda temos desse ensinamento da providência divina a bênção do esquecimento do passado. Porque pelo menos nós não vamos saber quem são os nossos desafetos. Convivemos nesse palco da vida, mas o esforço é nosso na libertação das nossas amarras. O tema que estamos estudando hoje não traz um drama nefasto. Simplesmente é um ajuste de compromissos edificantes. Como já dissemos, um jovem pediu, como programa reencarnatório, vencer o orgulho. Essa história aconteceu no século XIX. Era um moço cuja figura inteligente e fina surpreendia uma família de alta posição social. Sua maneira de servir aos seus patrões não era de um simples pessoa que tenha vindo do campo ou da periferia, mas ele servia os seus patrões de uma forma muito elegante, sem contudo ser subserviente.
O senhor Allan Kardec, que frequentava esta família, a casa desta família, num retorno de suas visitas, ele percebe que aquele jovem não se encontrava entre os trabalhos costumeiros daquela residência. E então ele pergunta se ele foi demitido. Ao que lhe responderam é que ele foi tirar um dia de folga, viajando para sua cidade natal, e lá chegar a falecer. A família lamentava muito sua perda, porque ele era um rapaz de sentimentos elevados, apesar da sua condição de servo. E eles sentiam que ele tinha grande afeição pelos patrões e se dedicava muito em tudo o que fazia. O senhor Allan Kardec, então, que evocava espíritos, pensou logo: vou evocar este jovem para saber como ele está no mundo espiritual. E fez a convocação. Eis aqui a comunicação dele. Na penúltima encarnação, eu havia nascido numa família boa, de posses, mas meu pai, não sabendo utilizar os recursos, pois gastava muito, chegou à falência. E depois de algum tempo, ele morreu. Fiquei órfã. E um dos amigos de meu pai me recolheu e mandou que me dessem uma educação excelente como de um filho. Esta educação me tornou vaidoso. Meu protetor de então, porque ele está contando, desculpe, eu não disse, esse procedimento, ele disse que era uma reencarnação antes da reencarnação em que ele conheceu o senhor Allan Kardec. Então, era uma penúltima reencarnação dele, antes dessa que ele está sendo dando a comunicação. Aí ele disse, então, com esta educação recebida, eu me tornei vaidoso. Mas o meu protetor, que me acolheu naquela época, era o senhor G. Vamos observar aqui que este nome está abreviado, porque o senhor Allan Kardec, por respeito ao amigo, pois que ainda estava encarnado e vivia na alta sociedade, preservou os dados. E hoje nós temos na nossa sociedade uma lei de proteção de dados, que está entre 2 a 3 anos em vigor, porque não podemos divulgar dados físicos, documentos, nem situações de uma pessoa sem seu consentimento. E naquela época, Kardec não quis não preocupar ou mesmo abusar o amigo com interrogações, se ele permitiria ou não. Então, ele privou essa divulgação do nome. Mas, já que ele disse que era o senhor G, vamos então nomeá-lo com o nome Gustavo. O senhor Gustavo. Então, dando continuidade, já que nomeamos, meu protetor é hoje o senhor Gustavo, ao serviço do qual me conheceste, porque ele está falando com o senhor Allan Kardec.
é que eu quis espiar o orgulho. E na última existência, sob a condição de servo, que ele trabalhou na casa do Senhor Gustavo, eu também queria agradecer a dedicação do meu benfeitor. Ora, quando na reencarnação anterior à última, esse seu Gustavo, que lhe deu a educação, e ele tinha sido muito grato. Agora ele queria, eu vou servi-lo e também vou acabar com esse orgulho que eu adquiri, porque eu tinha tudo nas mãos, né? Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele soubesse. E isso constituiu uma prova para mim. E eu fui vitorioso na prova. Não me corrompi no mesmo vício. Quer dizer, ele não se sentiu vaidoso porque salvou a vida do patrão. E nem tampouco procurou privilégios, porque poderia, já que eu salvei sua vida, agora me dê aí algum privilégio aqui na casa. Não. Ele se manteve puro e virtuoso. E a despeito dos maus exemplos, graças a Deus, ele foi recompensado com a felicidade que ele dizia estar sentindo naquele momento. Então, o senhor Allan Kardec lhe pergunta, porque depois que ele se apresenta, Kardec sempre faz questionamentos. E lhe perguntou, em que circunstância salvaste a vida do senhor Gustavo? Porque ele disse que foi tão relevante, foi uma prova em que ele foi vitorioso. Ele disse, foi quando uma vez ele foi passear a cavalo e eu o seguia à distância para ajudá-lo em alguma eventualidade. Então percebi que um tronco estava se desprendendo e queria cair. Então eu dei um grito imenso para que ele retornasse. E quando ele voltou, o tronco caiu. Eu poderia também não ter auxiliado neste momento. E aí eu perderia a oportunidade da minha gratidão. E foi por essa prova que eu passei, que eu cheguei a desencarnar logo depois, ainda muito jovem. Nós podemos ver aqui que na lei dos homens, quando a pessoa está preso, depois que completa o tempo, ele é libertado, né? Não vai ficar na prisão. A reencarnação é como uma prisão para o espírito, porque ele se sente muito limitado no corpo. Mas então, quando ele realizou aquela prova de salvar o seu patrão, que foi decisiva, ele tinha cumprido com o seu desejo de ser uma pessoa melhor. E aí Deus lhe deu o merecimento para o desencarne, jovem ainda. Ele não tinha mais nada a fazer. Então ele agora disse que se sentia muito merecedor, agradecia a Deus por ter sido merecido com a felicidade. O senhor Allan Kardec pergunta outra situação. Como pudeste aproveitar essa prova quando não tinhas noção de sua causa anterior? Porque ele está numa segunda existência. E como é que na primeira, nessa segunda existência, tu não sabias nada da primeira? E ele disse simplesmente, nos momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que eu fora. E ao despertar, invadia-me um desejo de resistir
as más tendências. Ele sabia que naquela condição de servo, ele estava trabalhando o orgulho, né? Era uma causa que ele não sabia tal, mas com a libertação, seu espírito lhe favorecia, ele tendo acesso às suas faculdades. E a gente pode explicar isso, a doutrina espírita explica isso. O momento de liberdade a que ele se refere é o estudo da emancipação da alma, quando nós dormimos. Pois o espírito, quando reencarna, ele não fica preso ao corpo permanentemente. Não. Há momentos em que a alma se emancipa e liberta-se do corpo, ficando ligada somente pelo laço fluídico, que nós vamos chamar de cordão de prata. Nesse momento de desprendimento, o espírito goza de quase todas as faculdades do espírito desencarnado, né? Quando o espírito desencarna, ele se liberta do corpo e viaja de um lado a outro do universo. Desse desprendimento da emancipação da alma, é quase isso, mas ele está ligado pelo cordão fluídico, por isso que não é tudo, é quase todas as faculdades. Então, ele tem acesso realmente do que ele fora no passado. Volta à memória. Mas ao despertar, ele guardava somente o desejo de não errar mais. Existem vários graus de emancipação. O mais leve é o sonho. Que todos nós passamos por esse desprendimento. Porque todos nós sonhamos. É verdade que quando acordamos, nem sempre recordamos, porque nós vimos tudo no plano espiritual com os olhos da alma. Aí ficam as coisas simbólicas, a gente não sabe dizer. Depois, tem outro grau de emancipação, é o sonambulismo. Ele é mais profundo do que o sonho. E o terceiro grau vem a ser o êxtase. Ele é mais profundo do que o sonambulismo. Então, vamos entender essa profundidade, é que quanto mais o espírito se desprende, mais ele entra em contato com as suas faculdades, tem mais conhecimento e mais lucidez. O êxtase, o espírito pode ir até outro mundo. Ele sai da Terra e vai a outro mundo. Agora, para esse caso, é preciso que ele tenha permissão dos bons espíritos, principalmente de seus da guarda, e também que ele esteja no processo bem evoluído. Porque como é que ele vai a um mundo evoluído se ele não tem aquela evolução, né? Mas o que acontecia com aquele rapaz, com aquele criado, era isso. Ele tinha conhecimento do que ele foi na outra existência e quando acordava permanecia com aquele desejo. Eu vim para vencer o orgulho e vou vencer. Uma quarta pergunta do senhor Allan Kardec é: de que serviu ter recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não nos
não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos. E ele disse, aqueles conhecimentos eram supérfluos para a profissão que eu exercia. Realmente, já pensou, o servo está falando de direito, química, filosofia, não tinha necessidade, ninguém nem ia ouvi-lo. Mas ele disse, o meu conhecimento ele foi muito importante na existência anterior da última. Por quê? Porque eu desenvolvi a inteligência, então eu sabia escolher entre o certo e o errado. Era isso que me fazia eu ter os bons sentimentos e não enveredar pelos exemplos de baixa categoria. Nós podemos entender que tudo que nós aprendemos, todo o nosso conhecimento, ele não se perde. Ao reencarnarmos, ele fica guardado na nossa memória, num arquivo lá no perispírito. Aliás, no perispírito, na parte mental. Não é a mente que guarda as lembranças? Então está lá toda a nossa bagagem de conhecimento. Até porque, quando reencarnamos, o nosso organismo ele é muito frágil, né? Muito imaturo para absorver aquelas ideias. Aí, à medida que vamos nos desenvolvendo, crescendo, aos 7 anos vamos para a escola, começamos a aprender. E aí, já que temos um conhecimento, que quem aprende é o espírito, fica mais fácil quando ele vê uma informação que ele já sabe. E aí ele tem acesso àquele conhecimento, tudo é mais favorável. Daí o processo das crianças prodígio. Tem muitas crianças desenvolvidas na arte, na medicina, que elas dão show de conhecimento. Mas por quê? Foi a primeira reencarnação delas? Não. Vivências passadas. E agora elas começam a ter contato novamente com aqueles assuntos e elas já têm conhecimento, o espírito já tem conhecimento e tudo fica bem mais fácil. É uma das provas da reencarnação. A quinta pergunta do senhor Allan Kardec é ele perguntar assim: a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendentes o fato de relações anteriores? Quer dizer, os empregados se dedicam tanto aos patrões, é porque eles têm uma relação anterior à vida de relação. E ele diz, sem dúvida. Às vezes, tais criados são membros da mesma família. Já pensou? Um filho tem tudo. Uma reencarnação ali com os pais, não sabemos por que motivo. Eles terão que se reencontrar novamente no palco da vida, como Emmanuel falou. E aí, aquele que era meu pai, eu agora estou servindo como servo para aprender os ensinamentos que ele deu e eu não ouvi. A morte absolutamente não interrompe os laços afetivos nem das relações, século por século. Mais uma pergunta do senhor Allan Kardec. Ele, dessa vez, pergunta assim: existe, então, essa dedicação pelos laços, né, afetivos do passado? E agora ele pergunta: então, por que hoje são tão raros esses exemplos de dedicação? Quer dizer, ele queria saber do servo com o patrão. Hoje ele diz,
que quase não acontece. E ele responde: causa a afeição egoística, a causa é a afeição egoística e orgulhosa do vosso século. Eles estavam no século XIX. E ele ainda acrescenta: é porque também estava surgindo as ideias materialistas. E vamos ver que aquela época da questão materialista, o materialismo, ele nega a existência de Deus, botando o homem no lugar de Deus, porque o homem tinha desenvolvido grandes descobertas, não é? Com a invenção da máquina. Estávamos vivendo aquele processo da revolução industrial e tudo mudava dentro da sociedade, novos meios de produção, e o homem estava sendo considerado mesmo muito inteligente. Mas por trás do homem estava Deus. Não podia existir esse orgulho, essa vaidade. Então as pessoas quase que não se lembravam da parte espiritual. Por isso que se tornavam egoístas, orgulhosas. Mas, ao mesmo tempo em que surgia o materialismo, a gente diz que surgia o quê? O espiritismo, porque estamos ali no ano de 1865. Foi quando Allan Kardec publicou o livro Céu e Inferno. Então, vejamos. O Espiritismo, já em 1857, tinha publicado seu primeiro livro. Já estava sendo debatido em muitos lugares aceitos e outros lugares repudiados. Mas estava ali a doutrina dos espíritos, mostrando, indo contra o materialismo, mostrando que Deus era o criador de todas as coisas. Pelo menos, este é um dos princípios da doutrina espírita, o primeiro princípio. Prova da existência de um Deus único. À época, quando Kardec preparava a codificação, perguntou aos espíritos: que é Deus? Porque até então ninguém sabia. Está lá. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não adiantava o negativismo materialista de Deus contra a Deus. A doutrina espírita, ela sempre se baseia os seus princípios nos preceitos de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus foi utilizado na doutrina espírita. E como eu trouxe o primeiro princípio, que é prova da existência de Deus, exatamente para mostrar que ao tempo que surgiu o materialismo, surgiu o cristianismo, porque tudo está na ordem divina, estava na ordem divina, chegou em bom tempo. A gente sabe que ele se apoiou no preceito de Jesus, quando os apóstolos procuram Jesus para saber como era que deviam orar. E Jesus disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Somente esta frase, Jesus mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando ele diz Pai, ele determinou que
tudo dependia desse Criador. Quando ele disse Pai Nosso, né? Ele não disse somente o meu Pai. Deus não era somente o Pai de Jesus, nem de um homem, de outra pessoa só. Era da humanidade e de todos os outros seres. Porque todos vieram da mesma essência, que é o fluido cósmico universal, e que vai variar de conformidade com o estágio evolutivo de cada matéria. O vegetal é diferente do animal, o animal é diferente do homem, mas todos vêm da mesma essência, fluido universal. Com isso, Jesus deixa a senha, quando chama de Pai. Ele deixa a senha para quando necessitarmos fazer contato com Deus. É a senha para invocá-lo. Nós, quando somos pequenos, ainda até a adolescência, tudo que nós sentimos, a primeira coisa que nós corremos é para os pais. Mamãe, eu estou com dor de cabeça. Papai, eu preciso resolver isso na parte financeira. E o pai resolve tudo. Quando nós crescemos e estamos com os nossos conflitos individuais, espirituais, nós recorremos a Deus, nosso Pai. E Ele manda seus mensageiros para nos auxiliar. Joana de Ângeles, fazendo menção a esse ensinamento de Jesus, ela diz, porque eu estou falando aqui, combatendo o materialismo, né? Que queria negar a Deus. Joana diz que cego é aquele que não reconhece as obras divinas. Orgulhoso é aquele que não glorifica. Ingrato é aquele que não te rende graças. Então, vejamos que Deus, ele existiu antes de qualquer coisa. Tanto assim que temos como conceito, não é conceito, é como as qualidades divinas. Está me faltando o nome, mas deixa eu lhe dizer. Deus é único, é o Criador. Vamos iniciar. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é único porque não pode ter dois deuses, cada um mandando, não podia. Ele é eterno porque veio antes de todas as coisas, não teve começo nem fim. É imutável porque suas leis não mudam. E perfeito, porque existe uma harmonia dentro do universo que funciona sem que nós estejamos preocupados. E o que une e faz essa harmonia é a lei de amor e justiça do nosso Pai Celestial. Mas, para concluirmos, vamos dizer que propositadamente essa coletânea de histórias que existe no livro O Céu e o Inferno tem o objetivo de conhecermos a felicidade ou infelicidade dos espíritos quando estão no mundo espiritual. E o senhor Allan Kardec, quando fez o livro O Céu e o Inferno, ele fez com esse propósito para nos orientar. Estamos em plena existência e quando lemos uma história dessa, a gente começa a se questionar. E agora?
será que eu estou fazendo certo ou se estou fazendo errado? Então ainda é tempo de a gente modificar, corrigir, antes que venhamos a sofrer mais. Chico Xavier é quem dizia, não é? Não dá tempo você recomeçar, mas de onde você conhece a verdade, faça um novo fim para você. Pronto, é a história que nós conhecemos, as histórias que tem aqui no livro Céu e Inferno, que vai nos orientar também. E fica a proposta, não é? Mas então eu quero parafrasear um poema de Emmanuel, que é Prece de Amor. Ele diz assim: onde te encontre, Deus te ilumine. Não importa se o ambiente de trabalho ou se é da família, onde tu estiveres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. Ele refere-se às pessoas que estão conosco. Pode ser um colega de trabalho que às vezes, meu Deus, nos perturba tanto, querendo nos prejudicar. Às vezes é o chefe que não tem a menor sensibilidade e nós sofremos. Às vezes é a família, a gente diz, eu não era para nascer nessa família, eu não tenho nada parecido, e a gente deseja mais, quer dizer, filho da família vizinha. Às vezes é o casamento também que não deu certo. Mas Emmanuel diz, com quem estejas, Deus te guie. Porque estamos na reencarnação, dentro daquela existência, o trabalho a gente ainda pode refazer. Mas é preciso, quando ele diz, Deus te ilumine, para a gente refletir, ter paciência e seguir na caminhada. No que fizeres, Deus te ampare. Não importa o serviço que você exerça. Você pode ser um funcionário de alto gabarito, né, dentro da empresa, em destaque, ou você pode ser o office boy, ou faxineiro, o que importa. Você precisa do amparo divino para conseguir os seus ideais, lutando, trabalhando. Tendo respeito com seus colegas de trabalho. Ele diz ainda, no que peças, Deus te deu o melhor. E se em algum momento nós estamos necessitados do auxílio divino, Ele manda os seus mensageiros para nos auxiliar. Ele vem auxiliar, mas não é para lhe dar o melhor que você precisa, não. Ele vem lhe dar o melhor que você precisa, mas é nas orientações, nos esclarecimentos. O melhor esclarecimento para ele entender o que ele está passando é isso. O que ele está pedindo é isso. Aí depois você está pedindo isso, mas esse aqui é o melhor para mim, porque somente Deus sabe o que é melhor para nós. Aí ele manda saúde, ele manda paz. Portanto, que cumpras tua reencarnação que programaste há muito tempo. Muita paz. Vamos então à nossa prece de agradecimento. Jesus, aqui estamos a te agradecer por este momento de realizarmos a nossa tarefa e agradeço aos teus mensageiros que favoreceram também com o auxílio de outras pessoas que contribuíram para que ela fosse realizada. Abençoa, Senhor, a todos nós, nos dando a tua paz, hoje e sempre.